Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Edu, mais uma vez. Pra quem não me conhece, sou fundador do site eDublin e tô aqui na Irlanda já tem 10 anos já. E agora eu tô aqui junto com o Fabiano, que é um Product Designer, que não é um designer de produto, a gente vai explicar a diferença, que vai contar pra vocês a experiência dele aqui, como ele conseguiu visto e o que rola no dia a dia de um designer de produto aqui na Irlanda. Primeira coisa, Fabiano, conta pra gente de onde você vem e por que você resolveu vir pra Irlanda. Eu venho de Curitiba, não foi uma coisa planejada vir pra Irlanda. Eu queria trabalhar fora do Brasil já e tinha tentado fazer um processo pra Holanda, mas aí não rolou, eu fiquei bem deprê, assim, falei, não, agora eu vou me preparar e vou tentar de novo daqui a um ano. Certo. E ia tentar de novo pra Holanda. O que tem com a Holanda que todo designer quer ir pra Holanda? É um mundo do design ali? Tem muita referência? Tem bastante empresa de design, mas eu acho que é muito marketing das empresas de lá. Eles sabem fazer muito bem, sabem envolver. Então, quando você pensa design assim na Europa, pela facilidade das empresas te oferecerem um visto, acho que a Holanda vem um dos primeiros lugares na cabeça. E me conta o que você fazia em Curitiba? Você estava trabalhando como o que lá? Trabalhava numa fintech, eu era product designer e trabalhando com interface, não era com produto industrial, não era design industrial. Fazendo sabão, a capa do Omo, né? não tinha esse tipo de produto. Era mais fazer interface mesmo, eu fazia aplicativo, fazia site, trabalhava nos produtos digitais dessa empresa. E é basicamente o trabalho que eu faço aqui também. Então você saiu, você estava lá pensou na Holanda, né? Já um designer com experiência no mercado. Você falava inglês já? Eu achava que falava. Acho que todo mundo, assim, acha que fala muito bem até chegar aqui. Mas, assim, era um inglês legal. Quando eu precisava conversar, rolava a conversa. E na entrevista, também nas entrevistas que eu tinha tentado para as outras empresas, eu conseguia conversar bem inglês. Legal. E você tinha passaporte europeu? Era um puro BR ainda? Não. Super BR sem chance nenhuma de cidadania, nem outro passaporte. Mas por que a Irlanda, então? A Irlanda aconteceu que, nesse período que eu estava me preparando para tentar de novo, para aplicar de novo para essa empresa da Holanda, um recrutador me achou no LinkedIn. E aí ele me mandou uma mensagem lá, e aí eu fui ver, ele falou, uma oportunidade legal na Europa, em Dublin, de uma empresa que foi comprada por uma outra empresa, só que aí eu fiquei meio desconfiado, falei, tipo, uma empresa que foi comprada, a gente meio que, não vai rolar. Eu achava que não era o momento, eu ignorei essa mensagem por uma semana. Assim. Caraca. Até que eu pensei, putz, mas né, vamos lá, vamos treinar, vamos fazer mais uma entrevista aí, pelo menos pra praticar. Sim. E aí que eu entrei nesse processo e quando vi, aconteceu tudo, assim, passei nesse processo. Mas calma, me conta mais que agora eu tô curioso, porque né, LinkedIn já é uma coisa que pouco brasileiro tem usado e quando usa acho que de uma forma bem básica, deixa tudo em português. Você já tava com o LinkedIn já completinho, tava em inglês? Como é que tava o seu perfil lá? Não, tava bonitinho, assim, tinha orgulho do meu LinkedIn, assim, porque era uma das coisas que eu fazia questão de deixar legal. Então eu tinha todas as informações, se eu participava de algum projeto, assim, voluntário, eu colocava lá, se eu fazia alguma certificação, mesmo que não oficial, eu colocava também e traduzia ele para inglês também. E bem nesse período eu tinha acabado de terminar meu portfólio. Eu ia perguntar justamente disso, né? Porque acho que um ponto principal, talvez o mais importante de um designer ou de uma pessoa que lida com meios digitais é ter um portfólio online, que a pessoa consiga acessar fácil. Então você já tinha um portfólio disponível? Então, eu tinha, só que foi assim, quando o recrutador me achou, eu não tinha o portfólio ainda. Não tinha link nenhum no meu portfólio, mas tinha as minhas skills no LinkedIn. Tinha as coisas que eu sabia fazer. Então foi isso que chamou a atenção. Mas na hora de você conversar com os designers das empresas, aí tinha que ter o portfólio. Aí eu tinha um site com os meus trabalhos. E esse recrutador era da Irlanda, da Europa, de algum lugar? Como é que é? Ele é da Europa, mas ele era um recrutador terceirizado. Então a empresa que me contratou, ela chamou uma outra empresa para recrutar as pessoas. E aí, depois que você começou esse contato, como é que foi? Eles já queriam oferecer para você um visto de trabalho ou eles falaram assim, não, vem aí, a gente vê o que vai acontecer. Como é que foi essa interação aí? Eles ofereceriam o visto se eu passasse, mas não era uma coisa meio certa. Eu entrei no processo pra ver o que ia rolar. E na mensagem que você falou com o terceiro, desculpa te cortar, eles falaram assim, tem uma vaga aqui, você tem interesse? Falou, tem. Só que você falou, mas eu não tenho visto. Eles falaram assim, mas não se preocupa com o visto, logo de cara. Não, eles já falaram na mensagem que eles iam oferecer o visto. Ah, incrível. Então aí, por isso que eu já fui me envolvendo, porque é difícil, assim. Sim. É difícil uma empresa que te ofereça um visto, né? Até por isso você desconfiou também, né? Tava muito bom pra ser verdade. Mas aí eu entrei nesse processo, foi acontecendo.
E aí como é que é? Eles te ligaram primeiro, fizeram uma entrevista por telefone, foram várias entrevistas, como é que foi esse processo? A primeira entrevista, o primeiro contato foi com o mesmo recrutador que me mandou a mensagem. Ele falou, vamos ter um horário aí pra gente conversar, eu falei, bora aí. Rolou uma conversa por WhatsApp mesmo, foi de meia hora, para verificar assim, se eu tinha mesmo os skills que eles estavam procurando. E aí depois que eu passei dessa fase, eles já me direcionaram para o time de design. Entendi. Então eu tive o primeiro contato com os designers da empresa, foram 3 designers. E aí foi uma conversa mais técnica, mostrando o que eu já tinha feito, falando dos meus trabalhos. E aí depois dessa eu ainda tive que fazer um teste para eles. Caramba! Um teste que era, eles me mandaram um cenário de alguma coisa que ia acontecer no meu dia a dia no trabalho e me pediram para eu fazer o design desse produto. E aí eu fiz esse teste, assim, tipo, em uma noite, porque o recrutador não me deu, assim, um prazo, assim, não falou, você tem tantas horas para fazer. Quanto mais cedo eu mandar, melhor. Então fiz rapidão, assim, virei uma noite fazendo. Caraca. E depois dessa ainda rolou mais uma conversa para eu explicar como que foi o meu teste. Tipo a linha de raciocínio, como é que você identificou aquele problema, como é que você resolveria? Ou foi para eles explicarem para você o resultado? Foi pra mais eu explicar, porque foi engraçado que eu lembro bem a frase que ele falou assim, eu queria conversar com você pra saber se foi você mesmo que fez, então... E você falou do seu inglês, falou, eu achei que tava bom, como é que foi pra, assim, tava tranquilo pra falar nessas entrevistas, justificar o seu trabalho, explicar, ou você ainda dava aquela engasgada, saía um negócio meio... Dava uma engasgada, assim, era um inglês, assim, que eles conseguem entender, mas não é um inglês de uma pessoa que tá morando fora, era um inglês... Ok. Legal, e aí eles gostaram do trabalho, imagino, né? E aí eles falaram, vamos embora, vamos começar. Foi meio de repente, assim, já te mandaram passagem aérea e visto de trabalho, ou você teve um... Não, aí foi um período muito tenso, assim, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí o que aconteceu? O recrutador me ligou depois falando que tinha rolado. Aí eu fiquei super feliz e falei, vamos embora. Só que aí começou todo o processo da documentação. Como a empresa tinha sido comprada, tava rolando todos esses trâmites, tipo... acho que tem uma parceria com o governo para ser um Trust Partner, é alguma coisa assim, do governo, que você pode emitir vistos com mais facilidade, porque a empresa já tem os dados confirmados. Então eles estavam fazendo essa documentação. Então foi um período assim que rolou bastante troca de e-mails. Foi um processo que demorou no total 3 meses. Legal, então você conseguiu, vambora, vamos comprar essa passagem, rolou o visto. Como que é pra você, qual foi a maior diferença que você teve sendo um designer no Brasil para ser um designer aqui? Qual foi o maior choque pra você? Então, primeiro que o nível, assim, de profissionalismo é maior, assim. Eu acho que a grande diferença é que nós brasileiros, a gente sabe resolver problemas muito fácil, porque a gente é acostumado a resolver as coisas. E acho que essa é a principal característica que eles procuram dos brasileiros, assim, é alguém que consiga resolver, e a gente consegue. E eu vejo que cada minuto, assim, do teu dia de trabalho é aproveitado. A reunião, assim, você senta na cadeira, assim, chega, as pessoas, elas começam naquela hora, terminam naquela hora. Você se dedica 100%, assim, chega do trabalho e aquilo ali, sem pausa pra cafezinho, pra conversar com a galera. Eu falo que o brasileiro, assim, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas a gente, trabalha pra caramba no Brasil, fica não sei quantas horas a mais, fica até tarde, mas é esse ponto também, né? A reunião que era pra durar meia hora, ela dura 1 hora, porque é meia hora de conversa, de qualquer coisa, é pra até entrar no assunto, né? E aí mais um pouquinho de conversa depois, aquela enrolação, aí vamos tomar um café, vamos não sei o quê. Exatamente, é muito essa diferença mesmo que eu vejo. Mas sai no horário, né? Sai no horário. E se você não sai no horário, a pessoa te olha torto, assim. Se sair mais tarde, a galera não gosta. E você acha que você falou as coisas brasileiras tem essa coisa de estar resolvendo problema, não sei o quê, é mais dinâmico, eu acho, até também de tentar pensar em soluções fora da caixa, mas você acha que o lado oposto disso é talvez, e de novo, pode ser que com design seja um pouco diferente, mas é ter um pouco menos disciplina de trabalho, de uma metodologia de trabalho. Por exemplo, você falou que trabalha com o método Agile, né? Agora. Sim. Por exemplo, isso é uma coisa que você já estava acostumado, no Brasil já se fazia muito disso, ou foi meio que vou ter que me reeducar aqui na minha forma de trabalho? Assim, eu acho que a diferença é que quando a gente trabalha no Brasil, a gente cria a própria metodologia. E aí quando você chega, não sei se é assim em todas as empresas, eu acredito que sim, pelo que eu ando vendo. Mas eles já têm uma metodologia e um processo da empresa, então você segue muito aquilo ali. Você tem que documentar tudo, porque eles valorizam muito, acho que a comunicação. Então, se você está comunicando aquilo ali legal, você dentro de uma metodologia, está dentro de um processo. Eu acho que essa é a principal diferença. E você prefere esse modo ou prefere o modo brasileiro nesse sentido? Eu acho, assim, que tem que ter um equilíbrio dos dois, porque eu acho que se você segue muito a metodologia, você não consegue solucionar as coisas de um jeito mais legal, sabe? Então, acho que com certeza essa metodologia ajuda muito, ajuda você a se organizar bem,
Mas tem aquele toquezinho ali brasileiro que a gente sabe fazer bem. Então acho que é um equilíbrio dos dois. E agora, Fabiano, a pergunta que eu faço pra todo mundo. Se o Fabiano de hoje, já fazem 6 meses mais ou menos que você tá aqui, né? 6 meses. Se o Fabiano de agora, 6 meses depois já na empresa, conhecesse o Fabiano que tava ali pensando em ir pra Holanda ou Irlanda, vamos ver o que vai acontecer, que conselho que você daria pra ele? Acho que pra pegar mais leve, assim. Eu poderia dizer assim que, estuda mais inglês, que é muito importante. Isso é uma coisa que eu acho que eu falaria. Começar mais cedo, mas eu acho que pegar mais leve, porque a gente acha, assim, que conseguir um emprego fora do Brasil é uma coisa, assim, tipo, muito inalcançável, muito inacessível, que é uma coisa de outro mundo e não é. A galera valoriza muito o designer ou o desenvolvedor ou qualquer outro tipo de trabalho do brasileiro. A gente às vezes se auto-menospreza, assim, acho que automaticamente, porque eu sou brasileiro, porque eu não tenho visto, mas isso é a parte burocrática, todo o resto você tem, sabe? Você tem a qualidade de trabalho, você tem a flexibilidade, você sabe lidar com problemas, você tem todo o resto aqui, que é o que eles mais precisam. O problema burocrático é o menor dos problemas. Sim. Eu acho que a gente esquece do que a gente tem de bom. E a gente coloca muito problema, assim, que nem existe, na verdade. Sim. Então eu pegaria mais leve, assim, e só vai. E qual que é o plano agora de ficar aqui? Como é que é? Vamos tentar pra Holanda? Como é que não, a Holanda já... Acho que eu tô indo pra Amsterdã semana que vem, mas é pra visitar, não tô querendo mudar. Legal. Então eu gosto muito de Dublin, é uma cidade que me impressionou muito. Eu não conhecia Dublin, na verdade, não tinha pensado em ir pra Dublin, nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Então quando aconteceu tudo, eu pesquisei, fui atrás e me apaixonei quando eu cheguei aqui. Então a ideia é ficar por aqui. Muito legal. Tem mais alguma dica que você quer dar pro pessoal? Alguma coisa, alguma palavra final? Galera, estudem inglês e não tenham medo, se arrisquem, se joguem e tentem processos para trabalhar fora, que você aprende muito. Então, tudo é válido. Você falou do seu LinkedIn, que você cuidou dele bonitinho. O pessoal pode te adicionar no LinkedIn? Claro. Vou deixar na descrição aqui, vocês puderem acessar o LinkedIn do Fabiano para poder adicionar ele, ver como é que ficou o perfil dele, o que ele colocou de palavras-chave, o que tem de termos, né, que às vezes para quem é designer, pessoal de UX, de UI, que termos que você pode usar que podem atrair recrutadores. E é isso, quem tiver mais dúvida e quiser saber mais sobre essa área, pode deixar nos comentários também. Não esquece de se inscrever no canal, liga o sininho para você receber a notificação. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Valeu!